Fala rapaziada, meu nome é Thiago, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E sábado, hein? Sábado de M. Palmeiras perdeu pro Chelsea. Tá aí os números acima. E aí, eu quero trocar uma ideia contigo, com você aí. Quero saber sua opinião também, deixa aí nos comentários. Estamos ainda, né, digerindo essa eliminação. E aí eu vou fazer um comentário aí, né, de quem é a culpa, né, dessa eliminação. E não é de hoje, né? Eu coloquei os números aí do jogo contra o Chelsea. Porque você vê a diferença, né? O azul ali é os dados do Chelsea no jogo, né? Você vê a distância de um time pro outro. E aí você pode argumentar, mas o Chelsea, ele tem um investimento maior, muito maior que o Palmeiras, é verdade. Verdade, os europeus têm. Mas se a gente pegar aí, e aí que nessa análise que eu quero trazer pra vocês, e quero saber a opinião de vocês também, se era pra essa diferença toda, né? Porque se a gente pegar o Mundial do Chelsea, um time que tá em reconstrução, trocou treinador, vinha mal, né, no campeonato, não tinha feito grandes jogos e perdeu do Flamengo. Será que era pra essa distância toda? Se a gente pegar o jogo um pouquinho, o Chelsea morreu no segundo tempo, né? A parte física dos caras. Os caras estavam desgastados, tanto que tomaram o gol e trocaram dois jogadores rapidamente ali, né? Enfim, mas aí eu quero falar dos culpados, mano. Eu vejo a torcida do Palmeiras, alguns, né? Cada um pensa de uma forma, você pode não concordar comigo também, tá tudo de boa. Você comentar aí com respeito, a gente troca uma ideia. A gente fala aí dos argumentos. Mas falar dos culpados, acho que só um não existe, né? Claro. Eu acho que todos têm, diretoria, comissão técnica, jogadores. Acho que o único que não tem culpa é a torcida, porque a torcida foi lá, gastou um puta dinheiro, fez uma puta festa, né? Apoiou do começo ao fim todos os jogos. Foi a torcida de longe, que fez mais, né? Que mais representou nesse Mundial de Clubes. O único culpado não é a torcida, né? E aí, pra mim, o maior culpado se chama ele, né? Ele que fala que é o. E ele fala também que ele, o maior culpa é dele, porque ele é o treinador, porque ele é o comandante. Ele fala isso. E tem torcedor que acha que não. Não, o Abel, pô, ganhou 10 títulos. 4 Paulista e uma Supercopa dos 10. Ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Brasileiro. Palmeiras, antes da chegada dele, também já tinha ganhado o Brasileiro. Já tava batendo na trave pra ganhar Libertadores. Mas não tirou os méritos dele não, que o Abel ele foi monstro e pra mim ainda é o maior treinador da história do Palmeiras. Mas tem algo em comum, né? Dessas eliminações dele. Quantas vezes, quantos jogos, se a gente relembrar desde o Paulista de 2021, que a gente tirou os tricas da fila, eliminação do CRB, eliminação pro Atlético Paranaense, pro Boca. Quantas eliminações, né? Alguns querem defender e falar: ah, mas faltou aquela bola, faltou o pênalti do Veiga esse ano contra o Corinthians. Faltou o jogador tal acertar. E aí não é culpa do treinador. Eu discordo. Eu acho que quantas vezes a gente viu as escalações do Abel, como foi ontem, né? Desde a escalação, quando sai, você já vê que vai dar ruim, velho. Já vê que. Mas aí você espera, torce. Aí você vê o primeiro tempo, quantos primeiros tempos do Palmeiras, horrível, abaixo. Cagalhado. Cagalhado. Um time sem pegada de decisão. Um time mal organizado. Um time que não tem uma triangulação. Um time que só tem chutão. No aleatório. Como foi o gol do Estevão ontem. Que a galera vai pegar, ah não, mas no momento que a gente tava melhor,
o Everton tomou um frango. Sempre tem uma coisinha pra livrar, né? Do nosso treineiro, né? Do nosso treinador, que depois que assinou o pré-contrato, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi aquele Abel. Tem a galera que ainda tem a mente daquele Abel vencedor, daquele Abel que queria. Esse Abel não existe mais, né? Não existe mais e há um tempo já. Pra mim o maior culpado é ele. É ele. E ficou testando no Paulista. A desculpa era teste no Paulista. Testou no Paulista. E aí do nada aparece um Luigi numas oitavas de finais e não testou isso. Ele não viu isso. Ele em nenhum momento viu que o Piquerez em algum momento ia ficar fora, né? E aí tinha o Vanderlan, mas e aí, preparou o moleque pra jogar? Qual jogo grande o Vanderlan jogou nesse ano? Ele tá quente no jogo, né? Vamos colocar assim. A dupla de zaga de ontem também. E esses caras treinam. Esse time treina, rapaziada. E aí existe algo em comum, velho. Em todas as eliminações. O Palmeiras faz um primeiro jogo pífio. Ano passado contra o Botafogo. Flamengo. Quantas vezes a gente já viu isso? Primeiros jogos horríveis. Primeiro tempo desse Mundial de Clubes. Qual foi o primeiro tempo bom que o Palmeiras fez? O jogo é 90 minutos, velho. Você não pode deixar tudo pro 20 minutos finais pra entrar um Paulinho, jogar nas costas do cara que ele tem que fazer tudo e resolver. Ah, Thiagão, mas os jogadores têm culpa. Eu falei no começo, né? Eu acho que eles têm culpa, sim. A diretoria tem culpa de falar que aqui não é hospital e trazer o Paulinho bichado, velho. Tem culpa também. Mas ele que dá o aval, ele é o comandante. E aí a gente pega aí dos jogadores do Palmeiras aí nesse ano. Quantos jogadores estão abaixo? O Abel que foi elogiado por chegar e resgatar alguns jogadores aí que estavam muito em baixa, que não desempenhavam no Palmeiras. Zé Rafael, Rony, Veiga e tantos outros. Fez os caras jogar bola. E agora, rapaziada? Que o Vitor Roque não consegue jogar nesse time. O Flaco Lopes não tem uma sequência, também não consegue atuar. O Maurício que oscila, quando ele tá bem, ele é sacado do time. Facundo Torres, que é pra mim um jogador comum, mas também não consegue jogar. O Aníbal, toda hora oscilando. Emiliano. E o Felipe Anderson, hein? O cara jogava pra caramba lá na Itália, não era o craque que pintaram, mas era um ótimo jogador. Não consegue jogar. É culpa de quem? A culpa é de quem que não consegue colocar esses caras pra jogar? Então, assim, uma parte da torcida, cara, cada um tem opinião. Eu não acho o Abel porcaria, pior treinador, mas ele se perdeu, velho. Ele se perdeu no personagem de querer provar, por exemplo, a dobradinha de lateral. E aí, quando a gente vê vários jogadores aí com nível bom, que eu acho que em outros times estariam jogando, é culpa do treinador, velho. É culpa do treinador. Pô, mas o Palmeiras chegou numas quartas de finais do Mundial. Cara, é isso que eu tô tentando analisar aqui, trazer pra vocês até uma reflexão. Não é só resultado que a gente tem que, né, falar. Ah, vamos falar que ano passado o Palmeiras brigou pelo Brasileiro. Ah, porque sempre tá chegando. Pô, a estrutura que o Palmeiras tem, o que eles gastam, é o mínimo, é o mínimo. Mas não é normal um time que chega em decisão e não jogar bola, velho. Qual foi a última vez que o Palmeiras jogou bola mesmo? Que você pega um jogo inteiro que você fala, pô, o Palmeiras dominou do começo ao fim. Qual foi, velho? Ah, mas o Botafogo, o Palmeiras jogou bem. Pô, o Botafogo desmanchou o time, mano. Tava com um treinador recente. O Abel tá há 5 anos e fazendo as mesmas cagadas, velho. Mesmas cagadas. Então, assim, pra mim, o Everton falhou. Ah, o jogador, um ou outro não atuou. Ah, a diretoria faltou contratar não sei quem.
Mas aí, o que a gente falava, né? Que esse é o melhor elenco na mão da Era Abel. E o time não joga. Pra mim ele é o culpado. Abel vai sair do Palmeiras? Não. Acho que ele vai renovar e vai ficar mais 2 anos no mínimo. As coisas vão melhorar? Tomara, mano. Tomara. Ah, mas o Brasileirão tá aí, o Palmeiras tá bem, Libertadores. Resultado tá. Mas e aí, jogo decisivo na hora que chegar, você tem confiança? Tem confiança que esse time vai desempenhar? Porque a galera tenta achar desculpas e não vê o principal. Pra mim, o principal é o Abel. Ah, mas se o Abel sair do Palmeiras amanhã, o que vai ser do Palmeiras? Mano, saiu o Felipão, Luxemburgo, Cuca, tantos outros, saiu, o Palmeiras continuou. O Palmeiras tem estrutura, galera, solidada. Mas um treinador aí que nem acho difícil, tão difícil achar. Olha o Fluminense aí, ó, com o Renato Gaúcho, fazendo um grande mundial. O Jorge Jesus tá disponível. O Palmeiras vai acabar porque o Abel não. O Abel vai sair do Palmeiras. Discordo. Assim, velho. É um desabafo. Provavelmente muitos não vão concordar. Mas pra mim o maior culpado se chama esse cara aí que tá na tela aí agora. Abel Ferreira. E ele mesmo fala que ele é o responsável por tudo. Eu quero saber quando esse time vai jogar bola. Quando esses jogadores que foram contratados a peso de ouro vão jogar bola na mão dele. Porque até agora nada. Até agora nada. Se passasse pelo Chelsea, seria naquela uma bola, achou, uma jogada individual. Mas o coletivo, o time, você não vê nada. Não vê nada. E aí quem garante na volta agora que isso vai acontecer? Porque 2024 foi assim. Quando precisou do time mostrar, ramelou. Mano, já caiu a ficha de vocês que a gente perdeu um Paulista pra um Corinthians podre. Podre. O cara foi eliminado na pré-Libertadores. Morto fisicamente, a gente conseguiu perder, velho. Porque o time do Palmeiras não tem um padrão, não tem uma jogada ensaiada, não faz mais gol de escanteio. O que tem nesse time aí, velho? O que tem nesse time aí que você fala, pô, é bom? A galera ainda se apega nas viradas, no buscar o resultado, mas, pô, toda hora a gente precisa sair atrás do placar. A gente não pode construir o jogo, construir o resultado e depois jogar com inteligência, um pouco mais fechado, um contra-ataque. Precisa sempre sair perdendo. Sei lá, rapaziada, é desanimador por causa do resultado e também o futuro do Palmeiras que é preocupante. Agora, sem alguns jogadores, sem Paulinho, sem Estevão, talvez sem o Rios, pode ser vendido. E aí? O Palmeiras pode contratar, mas vão render na mão do Abel? Vão render? Fica aí a pergunta aí. Deixa aí nos comentários sua opinião. Estamos aí pra ouvir, conversar, trocar uma ideia. Deixa o like aí também, né? Quando tá puto, triste nesse dia, pelo menos o like aí ajuda o canal. Beleza? Valeu, tamo junto.